Mais um podcast Café com Nutri tradicional de toda quarta-feira. Toda quarta-feira de manhã cedo a gente vai tomar um café e vai bater um papo sobre como aumentar a captação de pacientes e como aumentar o faturamento de nutricionistas utilizando estratégias de marketing extremamente poderosas e que a nossa empresa Parno Digital inclusive faz aí hoje exatamente para 206 nutricionistas que já foram atendidas de todo o Brasil com as nossas estratégias e que a gente consegue fazer com certeza você aumentar a sua captação de novos pacientes e aumentar o seu faturamento com estratégias de marketing poderosa. E hoje a gente vai falar sobre como você pode sair de um faturamento de R$ 5.000 por mês e chegar num faturamento de até R$ 20.000 por mês. Se não, R$ 25.000 por mês. Por que não R$ 30.000 por mês? Por que você não pode imaginar chegar nesse faturamento? Eu acredito que muitas nutris queiram, normalmente quando a gente conversa com as nutris, elas falam, qual é o faturamento que você deseja? Normalmente a nutri fala R$ 10.000, né? Mas o que vai deixar ela bem confortável mesmo é os R$ 20.000 por mês, quando a gente se aprofunda um pouco mais na conversa, né? E é possível, hoje em dia, principalmente com estratégias aí do mundo digital, do mundo online, é possível que você consiga atingir esse faturamento de R$ 20.000 por mês sem nutricionistas. É possível e a gente fez e faz isso com várias nutricionistas. Tem estratégias, não é simples, não é fácil, não é do dia para a noite, não é um milagre. Se alguém está te prometendo um milagre, desconfie, porque a única pessoa que faz milagre é aquele cara lá de cima, papai do céu. Mas é possível, com muito trabalho e com estratégia certa, com direção certa, você consegue sim. Afinal, se você quer chegar num resultado, você precisa caminhar no mesmo caminho que outra pessoa já caminhou, certo? Não faz sentido você querer chegar num resultado que outra pessoa não caminhou, senão é meio que cego guiando cego, né? Então, às vezes, algumas nutricionistas estão tentando se ajudar, seguindo algumas dicas de formas gratuitas, tutoriais de YouTube, pegando uma estratégiazinha aqui, uma estratégiazinha ali, sem querer investir dinheiro e tá tudo bem, tá tudo certo, só que isso às vezes, muitas vezes vai consumir a sua energia, o que vai te desanimar lá na frente e vai fazer você chegar no mesmo lugar onde você está hoje ou muito pior. Então, o que eu posso te dar de conselho é, se você quer chegar aonde você quer chegar, se espelhe e vá num caminho aonde outra pessoa já percorreu esse caminho, minimamente. Se você não consegue se juntar a uma nutricionista que já percorreu esse caminho, contrate uma empresa que faz este caminho por você. Esta é a minha maior dica, tá? E no final dessa aula de hoje, da live de hoje, a gente vai dar alguns atalhos para que vocês possam fazer isso, inclusive, de forma mais tranquila, digamos assim, tá bom? Então pega o teu café aí, papel e caneta na mão, porque a gente vai entregar o ouro aqui de os principais atalhos que você precisa começar a fazer a partir de hoje, principalmente não só os atalhos, né? O que você precisa também parar de fazer, porque nada melhor do que você fazer alguma coisa diferente é você parar de cometer alguns erros, né? Porque os erros podem estar te levando para o caminho errado. É o velho ditado que eu sempre falo, pior do que você não saber, pior do que você não fazer algo certo, é você estar indo pelo caminho errado, achando que está indo pelo caminho certo. E muitas vezes esse caminho errado está te levando lá para um penhasco e tu nem sabe que tu vai cair logo ali na frente, tá? Então, evitar alguns erros são fundamentais. A gente vai falar aqui alguns erros que vocês podem evitar hoje, inclusive. Então, café na mão, né? Quem não gosta de um café, olha, desconheço poucas pessoas aí que não gostam de um café, então por isso que o nosso podcast Café com Nutri tem que ter café. Vamos tomar um golinho de café. E eu já vou fazer aí uma perguntinha aí para você, nutricionista aí, que já teve um mês que ficou com a agenda cheia, né? Mas mesmo assim, o faturamento ele ficou praticamente igual ou subiu pouca coisa. Comenta aqui embaixo, quero que você diga aqui comigo, aqui para mim,
é um mês que você atendeu aí, você já passou por isso, você teve um mês que teve ali uma quantidade relativamente legal de pacientes, mas você não sentiu o dinheiro no bolso, assim, não sentiu um faturamento crescendo e não sentiu isso reverberando todos os meses. Comenta aqui, às vezes essa live, as pessoas estão aqui ao vivo com a gente, às vezes a pessoa está assistindo na gravação, então vai comentar na gravação, às vezes as pessoas vão comentar lá no YouTube, então essa live aqui não necessariamente é para quem está assistindo agora, tá bom? Bom dia a todo mundo aí, Carol, bom dia Jackson, bom dia Lucas, bom dia Raíza, sejam bem-vindos aí, vão comentando aí, bom dia Juliane, a Juliane inclusive nossa cliente, Juliane teve reunião de acompanhamento ontem, né Juliane? Juliane está no primeiro mês conosco aí, Juliane trabalhando no nicho de endometriose, se eu não me engano, e a gente já teve a nossa primeira reunião de acompanhamento ontem, e a Juliane inclusive já teve vendas no primeiro mês, já vendeu o primeiro acompanhamento, se eu não me engano, no primeiro mês de trabalho com a gente. Bom dia Jackson, bom dia Carol, se a Juliane estiver aí, tá aí a Juliane. Inclusive, né, a Juliane teve a primeira venda de acompanhamento, conhecendo você agora, legal Carol. Ontem vendi outro acompanhamento, show de bola Juliane, olha só que legal. Olha, uma coisa legal também das nossas reuniões, existe uma mística, tá? O Luiz também trabalha aqui com a gente, entrou na live aqui agora. Pode até comentar, sempre que a gente faz uma reunião de acompanhamento, acontece uma venda no mesmo dia, cara. Não sei o que acontece, mas Deus age ali nos astros e uma venda acontece normalmente no dia que acontece a reunião. Então é muito engraçado. A gente mexe alguns pauzinhos ali e acontece a venda. Então, muito legal, Juliane. A Juliane está aí um mês rodando de tráfego conosco, se eu não me engano, são 45 dias aí de contrato assinado, porque a gente tem 15 dias aí de configuração inicial, né? E daí depois de 15 dias o tráfego realmente começa a rodar. Então saiu aí a segunda venda, bom demais, que venham mais reuniões e vendas. Isso aí, Juliane, é só o início, né? O início é uma boa de uma estruturação que a gente faz, como a gente alinha em todas as nossas reuniões, é o que a gente sempre fala. A gente constrói, bom dia Luiz, o Luiz daqui a pouco vai entrar por essa porta aqui, ó. O pessoal começa daqui a pouco já. Inclusive, é o que a gente sempre fala, a gente constrói uma casa sobre uma rocha, né? Então não adianta a gente, por exemplo, construir esses 20 mil reais. A gente vai levar uma Nutri aí de 5 mil reais por mês para 20 mil reais. Inclusive, pessoal, nutricionistas aí, cara, manda compartilhar aí, compartilha essa live com vários outros nutricionistas que são seus amigos aí, para que eles possam assistir esses conteúdos. Pô, são conteúdos extremamente de graça aqui, né? E que podem ajudar aí a mudar um mindset de outra pessoa. Então, por que não compartilhar? Tá? Então compartilhe, aproveita esse momento aí, compartilha com as outras pessoas agora para que eles possam entrar aí ao vivo, de repente mandar alguma pergunta, tirar uma dúvida. Estou aqui ao vivo, uma vez por semana, vou dedicar um tempo aqui para tirar essa dúvida. De repente até compartilho a tela aqui, a gente abre a câmera e bate um papo. Esses dias, semana passada, eu abri a tela aqui, a câmera, compartilhei aqui a live com uma outra nutricionista que decidiu tirar algumas dúvidas ao vivo aqui comigo. E eu tirei, ela não era cliente nossa, era só uma seguidora nossa aqui que a gente estava com dúvidas e eu tirei ao vivo aqui com ela. Então, se tiverem dúvidas, mandem aqui também, vai ser o maior prazer eu poder tirar. Então, aproveitem aí esse momento para fazer isso. Mandem para outras Nutris, mandem suas dúvidas aqui agora. Agora é o momento para vocês aproveitarem. Mas voltando ao ponto que eu estava falando antes, sobre essa base que a gente constrói, que a gente está construindo com a Juliane, por exemplo, que está iniciando agora com a gente, para chegar, fazer essa evolução aí de uma Nutri que está nos 5 mil reais de faturamento para levar para os 20 mil reais, não é um milagre do dia para a noite. A gente precisa construir uma base sólida para que esse crescimento aconteça, né? Caso contrário, cara, é uma ruína que vai desmoronar no mês seguinte, né? E a gente não pode fazer isso. A nossa responsabilidade é fazer algo de longo prazo e concreto, né? Que realmente evolua. Então a gente constrói uma casa em cima de pedras e não em cima de areia. Então esse mês inicial, o primeiro, o segundo mês, é um mês onde a gente reestrutura toda a base. Então desde a parte de posicionamento do Instagram, a vitrine do Instagram, qual é o público que a gente vai falar, qual é o nicho que a gente vai precisar falar, né? Então isso é um ponto super importante que faz parte do momento inicial dessa nutricionista. E esse momento inicial ele é fundamental para que todo o restante do projeto possa evoluir. E óbvio, isso já vai acontecendo
juntamente com o tráfego rolando, né? Mas essa fase inicial é uma fase importante de estruturação, onde a gente também vai, já com o tráfego rolando, já vai entrando ali aproximadamente 60, 80, 100, 120 leads, 120 contatos por mês de pessoas super interessadas no seu trabalho de nutrição, querendo saber sobre o seu trabalho, e alguma dessas pessoas vão fechar com você, porque a gente vai te ajudar também em como você vai poder fazer essa parte de condução de vendas. Então é um trabalho bem completo, mas que a gente pega desde a base e vai crescendo desde o início. Então a Juliane aí já desde o primeiro mês já está conseguindo ter bons resultados e é um processo natural de evolução, né? Inclusive a gente tem metas aí do primeiro mês, a gente tem metas de 3 meses, metas de 6 meses, metas de 12 meses para que a gente possa crescer progressivamente e parar de viver essa oscilação que normalmente a nutricionista vive normalmente quando ela está dependendo de indicação e quando ela não tem uma estrutura de marketing bem estruturada. Então, pessoal, se tiverem dúvidas, vão mandando aqui, que eu vou, com certeza, respondendo para vocês ao longo aqui da nossa conversa, tá? Então, um dos pontos aqui que é curioso é que muitas nutricionistas, elas chegam a um ponto muito curioso da carreira, nessa virada de chave, onde ela está meio que estagnada no faturamento e não consegue crescer. Elas já têm pacientes, só que elas parecem que elas ficam travadas ali no faturamento, 3, 4, 5, 6 mil reais, e elas não conseguem crescer, elas não conseguem passar desse número de faturamento e além de não conseguir passar, elas oscilam muito, né? Quem nunca não chegou num ponto assim de, pô, e agora? Talvez chegou ali e faturou 6 mil reais no mês, o que para talvez uma nutricionista é um faturamento muito bom, mas como que vai ser mês que vem? Será que no mês que vem realmente eu vou ter um faturamento bom? Será que eu vou ter um faturamento alto? Ó, minha esposa acabou de entrar aqui, ó, Bianca Cristine, te amo, amor, inclusive. Então, como que vai ser o mês que vem? Como que vai ser o faturamento do próximo mês se eu não tenho um mecanismo, se eu não tenho uma estrutura de marketing programado para receber um grande volume de pessoas interessados, qualificados para fazer essa roda girar, para fazer esse movimento acontecer todos os dias e garantir essa previsibilidade nos próximos meses. Então é onde normalmente a maioria das nutricionistas travam, porque elas estão lá sempre dependendo de indicação, né? Então, quem aqui nunca teve essa sensação de travar, estagnar no mesmo faturamento e muitas vezes até cair, é normalmente porque está sem uma estrutura de marketing programada para isso acontecer, né? Então a gente conversa com muitas nutricionistas todos os dias e a grande maioria está nessa fase. Elas já atendem, elas têm relativamente um número de pacientes ok ali, às vezes uma média ali de 10 pacientes, 15 pacientes, 20 pacientes por mês. Elas já têm uma agenda relativamente ok, mas elas não conseguem dar o próximo passo. Elas ficam travadas naquilo, né? Meio que, e agora? Ok, consegui chegar num número que não é ruim, mas também não é bom. Mas eu gostaria de algo a mais. Mas e o que eu faço, né, a partir de agora? Né? E o curioso é que muitas vezes não, todas as vezes, 100% das vezes, não é falta de conhecimento técnico. É só simplesmente ter algo estruturado, uma estratégia de marketing que realmente vai fazer com que você tenha muita gente vendo você, muita gente nova conhecendo você todos os dias, essas pessoas entrando em contato com você e que esse funil aconteça naturalmente, essas pessoas fechando com você. E lógico, você também tem que ter um produto, né, um serviço estruturado. Você não pode só depender de uma consulta avulsa, que eu vou explicar depois também, né? Não adianta você também ter um monte de gente procurando se você trabalhar só com consulta avulsa. A previsibilidade não vai acontecer, você vai continuar oscilando todos os meses, porque a consulta avulsa é um grande problema também. A consulta avulsa é um grande vilão também para você, nutricionista, e vamos ter que consertar esse pilar produto e faz parte do nosso trabalho, né? Como uma empresa de marketing especializada em nutricionistas,
ajudar você neste pilar produto. A gente ajuda em absolutamente tudo. Nosso papel aqui na nossa empresa é deixar a nutricionista fazer o que ela sabe fazer de melhor e o que ela ama fazer, que é mudar a vida das pessoas através da alimentação. Todo o restante a gente faz por você. Digamos que 80% do trabalho a gente vai fazer. Os outros 20% você vai fazer com o nosso direcionamento especializado e com experiência de anos do mundo da nutrição. Então, é meio que você vai ter algo mastigado. Douglas, o que eu vou postar? A gente vai dizer quantos posts você vai fazer, qual tipo de post. A gente tem inteligência artificial que a gente vai te dar de mão beijada para você pegar os roteiros para você postar. Estratégias de vendas, estratégias de programa de indicação, estratégias de renovação, né? Enfim, tem 1 milhão de formas de que você consegue aumentar a tua captação de pacientes sem que você precisa depender somente da indicação e que você pode unificar todo esse cronograma, essa base que hoje você não tem, né? E quando a gente fala base, vou tomar um golinho de água aqui. E quando a gente fala base, eu gosto de explicar um ponto super importante e que é fundamental para isso, nutricionista. Você, independente se você tiver fechado com uma empresa de marketing, se você não tiver fechado, é uma coisa que você precisa fazer a partir de hoje, tá? O que eu vou te falar agora, você precisa levar muito a sério, inclusive quando uma nutricionista fecha conosco, ontem fechou uma nova Nutri com a gente, a Beatriz. Se não me engano, a Beatriz é a nossa Nutri número 206. A gente vai ter uma reunião de onboarding com ela. Vai ser feito hoje ou amanhã. Essa reunião de onboarding vai ser a reunião de start inicial, que ela é feita comigo. Eu, dono da empresa, faço questão de fazer essa reunião com todos os novos nutricionistas que entram conosco. Porque nessa reunião a gente faz toda a estratégia inicial, que é levantamento de público-alvo e nicho. Não adianta a gente começar todo o trabalho se a gente não souber para quem a gente está falando e como a gente está falando. Então não adianta a gente botar o tráfego a rolar, não adianta a gente aparecer para 220 milhões de brasileiros, não adianta, não vai funcionar. A gente não precisa de 220 milhões de pessoas para a gente ter resultado. Muitas vezes com 10 mil pessoas você já tem um resultado gigantesco, entendeu? Então não é sobre quantidade de pessoas, é sobre direcionamento, é sobre a qualidade do público que você está trabalhando. Inclusive, quanto mais específico o público que você for trabalhar, mais autoridade você vai ter de percepção na cabeça dele e maior é o valor percebido que ele vai ter sobre você. E aí, adivinha? A margem de lucro sobre o teu serviço é muito maior, você fatura mais sobre ele porque você não tem comparativos. E quando a gente fala sobre essa base, o que a gente faz com todos os nossos nutricionistas na primeira reunião e que você deveria fazer a partir de agora se você não tem, é a definição do teu público-alvo e a definição do teu nicho. Se você não sabe para onde você está indo, você não está indo para lugar nenhum. Se você não sabe para quem você está se comunicando, você não está se comunicando com ninguém. Aquele velho ditado, quem quer abraçar todo mundo, não abraça ninguém apertado. Simples assim. Hoje em dia, com as redes sociais, é ainda pior. Porque a gente cai naquele velho... como é que se fala? No velho conto de fadas de que, mas quanto mais pessoas eu aparecer, melhor vai ser. Não se engane com isso, porque não é tão simples assim. Algumas pessoas conseguem ter esse tipo de resultado, mas para você, nutricionista que está iniciando, não vai ser este o melhor caminho, principalmente porque você não está muito bem estruturado para isso. Então, este não é o melhor caminho. Tá? Talvez quem começou no marketing digital, quem começou no online alguns anos atrás, conseguiu surfar essa onda. Quem está começando agora, é muito difícil você começar sem você ter um nicho específico, um público específico, tá? E aí quando você vai definir um público e um nicho, bom dia, Lucas, certo? Quando você vai definir um nicho, você vai definir um público, você precisa pensar nessa seguinte analogia que eu vou te fazer, tá? E essa analogia agora, quando eu explico essa analogia para os nossos nutricionistas, a gente
definitivamente quebra esse dilema. Pense na seguinte diferença entre dor de cabeça e dor de braço quebrado, né? Então, todo mundo já teve em algum momento da vida uma dor de cabeça, né? E talvez algumas pessoas já quebraram o braço, mas se alguém não quebrou o braço ou quebrou alguma parte do corpo, sabe ou imagina a dor que é quebrar alguma parte do corpo, né? E quando a gente quebra quando a gente tem a dor de cabeça, como que a gente resolve a dor de cabeça? Tomando remédio, certo? Então, quando a gente toma um remédio, a dor de cabeça para na mesma hora ou em alguns minutos normalmente. Então, é uma dor de cabeça onde você consegue resolver através de medicamento. Agora, se a gente quebrar alguma parte do corpo, vai adiantar você tomar algum remédio? Não tem como. É atendimento, emergência na hora. A dor é insuportável. E quando eu faço essa analogia, eu faço ela simplesmente para te explicar que para você escolher o seu público-alvo e para você escolher o seu nicho, você precisa sempre pensar que a dor do seu público tem que estar mais próxima à dor de braço quebrado ou a dor de quebrar alguma parte do corpo do que a dor de cabeça. Porque a dor de cabeça é algo adiável. Então, quando a maioria dos nutricionistas estão ali, 213 mil nutricionistas formados no Brasil, e a maioria está lá surfando no nicho de emagrecimento, é um nicho onde você soluciona com um remédio, porque é uma dor que é adiável. É uma dor que eu quero emagrecer até sexta-feira, na maioria das vezes. É uma dor que, eu quero emagrecer, mas final de semana eu vou meter o pé na jaca. Na maioria das vezes eu quero tomar minha cerveja, o meu vinho, comer minha pizza, o meu hambúrguer e eu não tô mais nem aí. Segunda-feira eu volto para dieta. Muitas vezes no nicho de emagrecimento a pessoa não quer nem ir para academia e fazer atividade, ela só quer subir na balança e ver um mísero dígito baixar. É um nicho onde é muito difícil você competir com outro nutricionista que vai cobrar R$10 a menos a consulta. Então, é uma dor muito fraca que você resolve com remédio. Então, quando você for escolher o seu nicho, lembre-se dessa analogia. Não escolha um nicho onde é um nicho adiável e que a dor e seja um nicho onde seja um nicho que seja próximo à dor de cabeça. Seja um nicho onde seja mais próximo à dor de braço quebrado, onde é insuportável. Eu preciso, pelo amor de Deus, resolver isso o quanto antes, porque se eu não resolver isso, é uma dor insuportável. Não tenho como a gente deixar passar. E aí a gente tem hoje 47 nichos dentro da nutrição. E temos muitos nichos próximos dentro aqui de uma dor de braço quebrado, por exemplo, que não é solucionado com um remédio. E isso é o que a gente faz na nossa primeira reunião de onboarding. É colocar a nutricionista dentro de um público-alvo, dentro de um nicho, aonde ela não pode ser adiável para um próximo final de semana. É isso que vai fazer com que ela tenha previsibilidade. É isso que vai fazer com que aquela pessoa, quando veja o anúncio dela, quando veja o conteúdo dela, quando veja o Instagram dela já bem alinhado, ela esteja bem posicionada, a pessoa queira o trabalho dela, né? E não simplesmente, é mais uma nutri de emagrecimento que eu vou comparar ela com uma outra ou nutricionista que vai emagrecer por R$10 a menos. Ó, a Juliane, no meu nicho, dor é a maior queixa. Exatamente. No nicho da Juliane, se eu não me engano, que é a endometriose. Né? Então, a dor realmente literal, né, é a maior queixa. E é a dor física, inclusive. Né? Então, é literal a dor, no caso da Juliane. E quando a gente consegue transparecer isso num anúncio que está passando na cara da pessoa, falando esses sintomas, você é uma pessoa que sente X, Y, Z, tal. Você sabia que esses sintomas é ocasionado por isso, e você consegue resolver através da alimentação e o meu acompanhamento, tal. Cara, quando isso... Endometriose, isso aí, acertei, Juliane. E quando você consegue fazer esse tipo de anúncio, passar para a pessoa certa, essa pessoa vai ver o teu anúncio, ela vai, gostei desse anúncio. O que a pessoa faz depois de ela ver o teu anúncio? Ela vai dar uma vasculhada. Quem não é um stalkeador nato aqui, vai lá e dá uma olhada no perfil do Instagram. O perfil da pessoa está alinhado neste mesmo nicho público.
Porque não adianta você fazer um anúncio, por exemplo, a Juliane de endometriose, e aí chega lá no perfil da Juliane e a pessoa está só falando sobre um nicho nada a ver com endometriose, não vai dar certo. A pessoa não vai gerar autoridade, logo a pessoa muitas vezes nem chama no WhatsApp, ou se chama no WhatsApp, não vai chamar com a mesma credibilidade que poderia ter para gerar um fechamento, tá? Então, todo o ciclo tem que estar conectado para que esse fechamento aconteça. E é por isso que a base inicial é super importante. Por isso que o público-alvo e o nicho, que é tão falado a todo momento, é tão importante. É por isso que a sua dor de cabeça, o seu nicho e o seu público-alvo não podem ser um nicho e uma dor de cabeça próximo a uma solução de um remédio. Porque se você estiver neste caminho, e eu vou te dizer, mais de 90% dos nutricionistas estão no nicho de emagrecimento, porque é o mais comum de ter pacientes. Hoje o nutricionista é muito conhecido como um profissional do emagrecimento, um profissional emagrecedor. E eu entendo esse movimento porque, querendo ou não, quando o nutricionista está dependendo de indicação, ele não tem uma estratégia onde ele vai lá e ele escolhe quem ele vai atrair, ele meio que vai surfando a manada ali, né? Então quem vai entrando para ele, ele vai atendendo, ele precisa gerar um caixa. E como as pessoas enxergam o paciente, como as pessoas enxergam o nutricionista como um profissional emagrecedor, então naturalmente os nutricionistas vão se encaminhando aonde a manada mais se encaminha. E aí isso se torna-se uma bola de neve, aonde a maioria dos nutricionistas vão para o nicho de emagrecimento. Por isso que de 213 mil nutricionistas formados, 90% deles estão no nicho aqui, ó, que estão basicamente resolvendo a dor com remédios, que é do emagrecimento. E não é a principal causa, mas é o princípio do qual não está gerando previsibilidade dos nutricionistas. É um dos fatores, né? É o começo da escala, não é o principal fator. A mesma coisa se você for falar ali, sei lá, colocar na dieta de uma pessoa, você não está emagrecendo porque você só está comendo ovo, né? Ou você não está emagrecendo porque você só está comendo arroz. Não necessariamente, né, gente? É um fator, né? Mas é um dos princípios iniciais no qual estão atrapalhando, tá? Carol, meu nicho é seletividade alimentar no autismo infantil. No caso, falo para mães. Exatamente, Carol. Isso já é um ótimo caminho, inclusive, tá? É um nicho extremamente específico, tá? Porque você tá em vários níveis de filtros aqui. E tá tudo bem, Carol. Tem público para todo mundo, tá? Mas no caso aqui, a gente está filtrando por três fatores, que são: primeiro, que o teu público não é um público direto, né? O público que sente a dor não é o público que é o que vai ser o paciente tratado, né? O paciente tratado é a criança, mas a mãe é quem vai fazer a sua contratação, digamos assim, né? Mas ela é quem sente a dor, então você tem que impactar ela que, até porque a criança não tem a rede social, obviamente, né? Então você tem que impactar a dor da mãe para que ela resolva a situação da criança, né? E aí a gente fala sobre seletividade alimentar, que a gente já entende que é a partir dos 2 anos, e aí a gente tem ainda a questão do autismo, que é comum, né, na parte de seletividade alimentar. É um nicho extremamente importante, né, principalmente falando aí no desenvolvimento das crianças. A gente trabalha com Nutris nesse nicho, inclusive. É um nicho, muito especial, inclusive, né, porque a gente sabe o quão importante que é. Inclusive eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho uma pequena de 3 anos e um pequeno de 8 meses que completou ontem. Então eu sei da importância, inclusive, que é o seu trabalho, né? Nesse quesito de seletividade alimentar e o quão o autismo está influenciando a isso. E a gente está falando com um público extremamente seleto. Então, Carol, você na parte de público-alvo e na parte de definição de nicho, você está muito bem direcionada. Aí tem que ver todos os outros fatores, todos os outros pontos relacionados aos outros pilares, que é relacionado
posicionamento, como está o seu posicionamento do Instagram. Aí agora eu não consigo entrar no teu Instagram para ver, depois que talvez a gente pode até bater um papo no direct e se aprofundar um pouco mais nessa análise. Com certeza eu posso fazer isso com o maior prazer para você. Mas ver como que está a relação dos teus conteúdos, como que você está atraindo a sua audiência, como que você está se relacionando nos seus conteúdos para elevar o seu grau de percepção para essas... só falta todo o resto. Mas tá tudo bem, Carol. O mais importante é que o principal você já fez, que é a definição de público e de nicho, tá? Porque se você não tivesse feito isso, você é a mesma coisa que você estivesse voando em círculo sem saber o que está fazendo, que é o que normalmente muita Nutri está fazendo, né? Então não sabe nem o que fazer, nem por onde começar. Uma hora está postando conteúdo de emagrecimento, outra hora de intestinal, outra hora de infantil, outra hora de endometriose. Então, só o fato de já ter definido o teu público, você já eliminou isso aqui, ó, tá? O fato de não estar indo para o caminho de tomar remédio e solucionando uma dor muito rasa. Você já foi para um caminho aonde está solucionando uma dor de um braço quebrado, por exemplo, da analogia que a gente fez aqui. Mas agora, com certeza, você precisa agora de uma estrutura onde você vai atrair um grande volume de pessoas todos os dias qualificadas e interessadas no teu trabalho, onde você vai fazer com que esse funil e esse fluxo aconteça para que uma boa parcela dessas pessoas entre em contato contigo no WhatsApp e uma outra boa parcela dessas pessoas feche contigo principalmente um acompanhamento trimestral, minimamente, né? E não uma consulta avulsa apenas, para que você tenha a previsibilidade, né? Porque se você não tiver também essa estratégia de produto, que é o que eu falei antes, de serviço, né? Você vai também sofrer com a questão de previsibilidade. Por quê? Se você apenas travar em estar vendendo consultas avulsas, essa mãe que veio numa consulta no primeiro mês com você, normalmente, posso chutar aqui que 80% dos casos não voltam no mês seguinte, né? E aí, qual que é o problema? Você tem que todo mês correr atrás de novos pacientes, e isso te é muito desgastante, né? Então, apesar de você ter novos pacientes todos os meses, mas é muito desgastante para você conseguir crescer e sair desse ciclo onde você fica oscilando muito. Então, você trabalhar com um acompanhamento mais longo é fundamental. Primeiro, para que você tenha previsibilidade na questão de faturamento, show de bola, você tem um tratamento de terapia de 6 meses. E esse é o ponto que eu ia falar. Segundo, para que você tenha um tratamento contínuo, porque a gente sabe que uma consulta avulsa a gente não consegue gerar resultado nenhum para ninguém. Então, quando a gente está falando em termos de resultado, é necessário você ter um acompanhamento mais longo também para que a própria pessoa tenha um resultado mínimo. Então, a gente fala aqui de minimamente um acompanhamento trimestral. Mas, lógico, um acompanhamento semestral, um acompanhamento anual com certeza é muito melhor, né? O trimestral, digamos que é a porta de entrada. O trimestral para nós é como se fosse a consulta avulsa para todas as nutricionistas que não estão trabalhando com a gente. O trimestral é o mínimo que uma nutricionista deveria trabalhar, tá? Para que a pessoa possa conhecer o teu trabalho e a partir do trimestral, muita gente já tem um resultado bem bacana e depois acaba renovando para outros planos, porque a gente está falando de pessoas que não conhecem você. Então, por um grande fluxo aí de pessoas, acabam fechando um trimestral e depois renovam. Mas tem muita Nutri também que já começa vendendo semestral. Então, veja, a gente tem uma metodologia que a gente chama de pavê, né? Então, pavê o que é? Posicionamento, anúncios, vendas e escala. Posicionamento a gente fala de conteúdo, definição de público, definição de nicho. Fez isso, deixou tua vitrine bem alinhada, tá tudo bonitinho, agora vamos para anúncio, para você ganhar escala, aparecer para muita gente te conhecer, muita gente entrar em contato contigo. Beleza, você recebeu ali um fluxo de 80, 100, 120 pessoas por mês entrando em contato contigo no WhatsApp, super interessadas sobre o teu trabalho. Algumas pessoas vão fechar contigo, algumas pessoas não vão fechar contigo naquele momento. Aí a gente vai para a parte de vendas, onde você precisa ter estratégias de como você vai vender. Então, o V de vendas é importantíssimo. E o E de escala é você repetir esse fluxo todos os meses. Então, este fluxo e esses pilares na nossa empresa, com os nossos planos, onde a gente tem aí planos desde o Starter, que é o plano mais iniciante de todos, que é o plano mais honesto que qualquer nutricionista do Brasil pode adquirir hoje, até o plano mais avançado, você consegue fazer essa metodologia acontecer.
O plano Starter é um plano onde a nutricionista já vai, onde um plano mais guiado por nós, né, com o nosso suporte por um ano. E o plano Enterprise é um plano mais avançado, onde a gente já tem gestores de tráfego botando a mão na massa e fazendo tudo por ela, com reunião de acompanhamento. Então, todos os planos você tem resultados, tá? Todos os planos você vai faturar no minimamente R$3.000 de faturamento a mais que você já está faturando hoje. Os planos mais avançados já têm faturamentos maiores, né? Então, tem as diferenças de valores, mas a questão é, você precisa de um plano de marketing para que você faça isso acontecer. Sem isso, não tem jeito, tá? Até ali, ó, a Luana, só voltando ali em cima para não deixar passar. Acho que eu até falei um pouco, né, o que a Carol falou sobre só falta tudo o resto, né? Então acho que eu consigo complementar. Sobre o que a Luana Amorim falou, tenho essa dificuldade também de atrair seguidores. Luana, a gente não fala muito sobre seguidores, tá? Por quê? Seguidor, sinceramente, não paga a conta. A gente tem que falar sobre paciente. Você não sai de 400 seguidores. Se eu te falar que tem nutricionistas conosco que tem 200 seguidores e fatura R$15.000. Você vai acreditar? Isso é verdade. Não é necessário você ter muitos seguidores para que você consiga faturar altos dígitos de faturamento. Número de seguidores normalmente não muda muita coisa. É legal você ter um número de seguidores para que as pessoas possam ver que você tem seguidores? Sim, mas sinceramente o número de seguidores, sendo bem honesto, é mais para que nós possamos achar bonito, encher o nosso ego, do que sinceramente os outros vão perceber sobre a nossa autoridade. Não estou de brincadeira, tá? Estou falando sério para vocês. Estou falando sério. Nutricionistas com 200 seguidores faturando R$15.000 por mês. As pessoas não levam em consideração o número de seguidores, tá? Óbvio, você não vai ter 10 seguidores também, né? Minimamente você tendo ali 200 seguidores já é o suficiente. Mas o que você tem ali alinhado nos seus posts, se você tiver com o seu público-alvo definido, se você tiver o seu nicho definido, se você tiver a sua vitrine definida, então os seus posts fixados no topo, então um post falando quem é você nutricionista, um segundo post falando sua metodologia de atendimento, um terceiro post falando sobre resultados, os outros posts de conteúdo falando exatamente sobre o seu acompanhamento, sobre o seu nicho, você se posicionando naquele nicho, por exemplo, da Carol. Cara, só posts falando sobre seletividade alimentar e autismo. Lista 10 dores, lista 10 desejos e fala conteúdo somente sobre eles. Não dá dica gratuita. Fala como o teu acompanhamento resolve essas dores, porque você gera consciência de que a pessoa precisa de você. O grande problema dos conteúdos que a maioria dos nutris fazem é querendo dar dicas gratuitas. Se vocês fazem conteúdos dando dica gratuita, por que a pessoa vai querer contratar o serviço de vocês? Concorda comigo? Não faz sentido, né? Os conteúdos não servem para esse tipo de coisa, tá? Então, quando você está dependendo de aumentar o número de seguidores, normalmente é porque você está tentando trabalhar no tráfego orgânico. E o orgânico não adianta, você não vai conseguir. Hoje, o próprio Instagram já revelou que entrega para no máximo 10% dos seus seguidores, tá? Então você pode ver pelos seus stories. Se você está com 400 seguidores, eu acredito que teus stories devem estar batendo aí 50, 100 visualizações no máximo. Vocês podem afirmar aqui para mim. Se você tem 1.000 seguidores, você também não deve estar passando dessa quantidade de visualizações nos stories. Se você tem 10.000 seguidores, olha, se você está passando de 200 visualizações nos stories, é muito. Organicamente não tem como crescer. É por isso que não adianta você ter quantidade de seguidores. É por isso que você tem que ter um plano de marketing estruturado, onde o tráfego pago, os anúncios vão ser uma das coisas que vai fazer com que você apareça para muitas pessoas, milhares de pessoas, todos os dias. E não é qualquer tipo de pessoa. É uma pessoa que está alinhada com aquele público-alvo que você selecionou. Então, se você, por exemplo, Carol, trabalha com mães que têm problemas com seletividade alimentar, direcionada a crianças com autismo, você tem que aparecer para milhares de mães com problemas de crianças de seletividade alimentar de autismo todos os dias. E os anúncios têm esse potencial. Então sim, você precisa investir, mas é um investimento inteligente que você aparece para muita gente só neste perfil. E isso vai fazer com que essas pessoas te conheçam, entrem em contato contigo. E essas pessoas que entram em contato contigo, algumas vão fechar contigo, o que vai fazer virar paciente e
financeiramente a conta vai fechar. Automaticamente essas pessoas vão virar seus seguidores. Então, você não investe nenhum centavo para ganhar seguidores, mas como efeito colateral, você cresce o número de seguidores, sem mesmo ter investido em aumentar o número de seguidores. Então veja, você não precisa investir para aumentar o número de seguidores. Inclusive, não sugiro. Tem um monte de Nutri que está cometendo grande erro de querer fazer um Reels viral para bater um monte de visualização. Isso é a pior cagada que vai fazer, desculpe a palavra. Mas isso vai fazer com que você vá bater um conteúdo gratuito, que vai trazer um monte de gente desqualificada, que só quer diquinha gratuita e que não vai virar teu paciente, vai virar seguidor hoje, na semana seguinte vai sair, vai começar a não te seguir mais e não vai mudar nada, vai estragar todo o teu algoritmo, não vai entregar mais nada para ninguém e a pior coisa que você vai fazer, tá? Esse tipo de crescimento, sinceramente, não é o tipo de crescimento que vai te levar aonde você gostaria. Não é o tipo de crescimento que é o crescimento que eu estou falando sobre essa live, de uma Nutri que está faturando 5 mil para faturar 20 mil. Não é o tipo de crescimento que a nossa metodologia, hoje que atende 206 nutricionistas de todo o Brasil, faz com que elas cheguem neste nível de faturamento, né? 206 Nutris atendidas de todo o Brasil não é esse tipo de metodologia que a gente faz. Nossa metodologia, o método pavê, posicionamento, anúncios, vendas, escala, não é dependendo do orgânico que vai fazer isso. É interessante o orgânico? É uma forma complementar. Os conteúdos são importantes, são necessários, mas eles são complementares. Você não pode postar conteúdos para depender deles para trazer audiência, porque o Instagram não depende disso. Cada vez mais ele entrega para menos pessoas, tá? Então, não é os conteúdos orgânicos que pagam as contas do Instagram, né? Se você for ver, eles incentivam muito você a apertar o botão turbinar lá. É o botão turbinar, é os anúncios que fazem você pagar a conta. Douglas, então, quer dizer que se eu apertar o botão turbinar lá, vai dar tudo certo? Depende, né? Eu não sou nutricionista. Quer dizer que se eu fizer uma dieta de internet, eu vou emagrecer? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eu emagreça até semana que vem e depois eu ganhe todo o peso de novo. Pode ser que eu estrague a minha saúde. Pode ser que aconteça 1 milhão de coisas. Pode ser que eu jogue meu dinheiro fora. Pode ser que eu jogue a minha saúde fora. Pode ser que eu jogue meu tempo fora. Pode ser um monte de coisas. A partir do momento que eu decido fazer tudo sozinho, estou apto a tudo acontecer, né? Então, se eu puder te indicar, nutricionista, da mesma forma que você indica o seu paciente a ir para um profissional especializado a resolver uma dor específica, eu te indicaria a contratar uma empresa que faz isso todos os dias. A nossa empresa, Partner Digital, trabalha exclusivamente com marketing para nutricionistas. Não é só tráfego pago, tá? Tráfego pago é uma das coisas que você precisa para alcançar muitas pessoas. Não é a única. Não adianta você impactar um monte de gente se tiver uma bagunça. Não adianta você impactar um monte de gente se você não souber vender. Não adianta você impactar um monte de gente se você não souber para quem você está falando. Não adianta você impactar um monte de gente se o teu Instagram não tiver todo alinhado. Não adianta você impactar um monte de gente se você não souber replicar isso todos os meses. Então, por isso que eu digo que tráfego pago, ele é uma das coisas que a nossa empresa faz. É por isso que eu digo que o tráfego pago não é o milagre do amanhã. Ele é um bom caminho, é um bom atalho e que precisa ser utilizado de forma inteligente. Mas se não for utilizado de forma inteligente, você vai jogar dinheiro fora, né? Então, da mesma forma como todas as outras coisas, tá? Então, a nossa empresa, Partner Digital, tem planos desde o Nutri Starter até o Nutri Essential, que é o nosso plano intermediário, até o Nutri Enterprise, que é o nosso plano avançado, que vai fazer com que você fature e aumente a captação de pacientes e aumente o teu faturamento. Só para explicar rapidamente, o Nutri Starter é o nosso plano mais honesto, onde qualquer nutricionista de todo o Brasil pode iniciar a sua trajetória com um investimento anual de R$ 147. E aonde você vai ter o nosso suporte, inclusive para aplicar toda a metodologia. Neste plano NutriStarter, você faz tudo por conta própria, onde a gente te ensina a fazer. Mas você pode fazer.
no plano NutriStarter você já tem o potencial de aumentar o faturamento de 3 a 5 mil reais, tá? Depois a gente tem o Nutri Essential, aí neste plano Nutri Essential você também aumenta o faturamento de 3 a 5 mil reais, mas aí a nossa equipe vai fazer o tráfego por você, e aí para este plano nossa equipe comercial vai poder entrar em contato com você e te explicar como funciona melhor em relação aos valores. Se você tiver dúvida, comenta aqui embaixo, enfim, onde você tiver, a gente pode explicar mais sobre o Nutri Essential. E aí também temos o Nutri Enterprise, que é o nosso plano mais avançado de todos, onde esse sim vai fazer com que você fature de 10 a 30 mil reais por mês, com o nosso plano mais completo, onde a gente vai ter gestores de tráfego, reunião de acompanhamento com as estratégias mais avançadas, onde a gente vai falar sobre conteúdo, posicionamento, público-alvo, tudo o que você precisa para aumentar o teu faturamento. Aí sim, com o teu pico máximo, com tudo que você precisa, com o plano máximo da nossa empresa, com tudo que há de melhor, para que você possa aumentar de 10 a 30 mil reais por mês, com previsibilidade. Aí também para o Nutri Enterprise a gente precisa conversar com você para te explicar como funciona. Carol, você comentou que eu quero. Luiz, eu estou falando aqui com o Luiz, está aqui atrás, que é do nosso time comercial. Eu, Carol, o Nutri está ali na nossa live, já comuniquei com o Luiz. Ele vai te chamar, tá, Carol? E aí a gente bate um papo no direct e de repente a gente já marca ali uma conversa para poder te explicar melhor, tá, Carol? Bom, pessoal, se eu puder dar uma dica para vocês, então, para finalizar a nossa conversa de hoje, para que você possa sair aí de 5 para 20 mil reais, estruture o teu posicionamento, tá? Então, define o teu público-alvo, define o teu nicho. Não vá para um caminho onde seja um caminho que você resolve com um remédio, né? Tudo que você resolve com remédio é uma solução de dor de cabeça. O caminho do emagrecimento é o caminho que você resolve com o remédio. Você precisa ir para a dor do braço quebrado, a dor aonde é mais forte e que você precisa resolver de forma muito rápida e é emergência, tá? Então, assim, não tem como adiar. Este é o melhor público, esse é o melhor nicho que vai fazer com que você tenha maior escala e que você tenha previsibilidade. Segundo ponto, anúncios. Não dependa de indicação, não dependa do orgânico. Você precisa ter alta escala, você precisa ter alta procura todos os dias e alta visibilidade. Os anúncios do tráfego pago têm grande potencial e isso precisa estar plugado para você. Terceiro ponto, vendas. Você precisa ter estratégias de venda com o produto certo, o serviço certo, as melhores estratégias de venda para que você tenha a maior taxa de conversão possível, para que você possa fechar a maior quantidade de pessoas todos os dias e que você possa ter estratégias também que possa estar fechando não só as pessoas novas que estão chegando, mas aquela galera que parou no meio do caminho, aquela galera que falou contigo mês passado, os teus pacientes inativos. Você precisa ter estratégias para renovar esses pacientes que estão parados lá. Os teus pacientes de indicação, você pode criar um programa de indicação para que você tenha também um fluxo acontecendo. Então, você precisa ter estratégias de vendas para que você consiga fazer esse fluxo acontecer também. E por último, escala, né? Fazendo esses 3 pilares, você precisa escalar e repetir isso todos os meses. Então, para você sair de 5 para 20 mil reais, essa metodologia que a gente chama de pavê, que é uma metodologia exclusiva nossa, você vai com certeza dar esse salto. Vou tomar um cafezinho aqui. E podcast Café com Nutri. Elaine, vamos lá. Show de bola, Elaine. Vou repetir aqui sobre a questão do nicho de emagrecimento, tá? Falei antes, mas eu vou repetir sobre a analogia, que é uma analogia que vai te deixar bem claro, tanto para você quanto para as outras Nutris que talvez não entraram na live antes, e vai ficar muito claro sobre esse nicho de emagrecimento, tá? O que acontece sobre o nicho de emagrecimento, sobre a minha opinião, tá? Primeiro, não é um nicho, na minha opinião, e quando eu digo a minha opinião, é uma opinião onde é uma empresa de marketing especializada em Nutris, que está há anos no mercado com 206 Nutris atendidas de todo o Brasil. Então, uma opinião onde a gente já passou por muita coisa para poder chegar nessa conclusão. Há muitos anos atrás, era um nicho que funcionava muito bem. Para quem está entrando no mercado agora, quando eu digo entrando no mercado agora, não estou dizendo uma Nutri que já é formada há 20 anos, ou é uma Nutri que é recém-formada e está entrando agora. Eu digo, está querendo começar a escalar agora, independente de qual seja o momento. E você está iniciando essa escala agora no digital, eu não indico que o nicho de emagrecimento seja o melhor no digital, tá? Porque você vai concorrer com muita gente. Por que que eu digo isso?
213 mil nutricionistas formadas. 90% ou até mais do que 90% dessas nutris trabalham no nicho de emagrecimento. Então, naturalmente, a tua concorrência é muito grande neste nicho. Por que que a maioria das nutris trabalham no nicho de emagrecimento? Porque a maioria das pessoas, dos teus pacientes, enxergam a nutricionista como um profissional emagrecedor. Certo ou errado? Não sei, mas isso é o que acontece, né? Então, essa é a percepção das pessoas. E quando a nutricionista depende de indicação, ela vai pelo fluxo comum das pessoas, onde tem o maior fluxo de atendimento. Então, normalmente, o emagrecimento onde tem mais fluxo de atendimento, ela vai pelo nicho de emagrecimento. Por isso que 90% das nutris estão indo para o caminho de emagrecimento, tá? Então, eu indico que você não vá pelo caminho do emagrecimento, primeiro, por este fator. Você vai concorrer com muita gente. Segundo, a pessoa vai te trocar por R$10 a consulta mais barata, tá? Então, é muito desleal. Outro ponto importantíssimo. O paciente que tem a dor do emagrecimento, aí vamos para a analogia do nível de dor. Existem 2 níveis de dores e este nível de dor você precisa levar em consideração para definir o teu nicho, tá? O teu nicho e o teu público-alvo. O nível de dor de cabeça e o nível de dor de braço quebrado, tá? Responde aí para mim, Elaine, rapidinho. Você já quebrou um braço? Você já quebrou uma perna? Sei lá, já quebrou algum osso em algum momento? Se você já quebrou, já me diga aí o que você fez quando você quebrou alguma parte do corpo, para onde você foi e o que você fez imediatamente aí quando aconteceu isso. Me diz aí. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto a Elaine me responde. Ó, a Elaine respondeu, já quebrei sim. Beleza, Elaine, e o que você fez quando quebrou na mesma hora? Quebrou de patins, beleza, quebrou, doeu um monte. O que você fez na mesma hora, Elaine? Emergência, beleza, exatamente isso. Então, quando a gente quebra, hospital. Quando a gente quebra um osso, a dor é insuportável. E quando a gente tem uma dor de cabeça, Elaine, olha o que a gente toma? Um remédio. Porque a dor de cabeça, normalmente, a gente resolve com um remédio. Naturalmente, normalmente, a gente resolve com um remédio. E quando a gente quebra um osso, é hospital, emergência, é insuportável. O público de emagrecimento é um público mais próximo de dor de cabeça, porque é um público que ele quer emagrecer, mas ele quer emagrecer até sexta-feira. Ele quer emagrecer, mas eu quero no final de semana tomar minha cervejinha, o meu vinho e eu quero comer o meu hambúrguer e a minha pizza, sabe? Eu quero emagrecer, mas eu não quero ir para academia, eu não quero fazer exercício físico, porque eu tenho preguiça. Eu sou meio mimimi, entende? Eu quero emagrecer, mas eu quero só perder uns dígitos ali na balança. Então é um público que você não tem uma dor latente de braço quebrado, entendeu? Uma dor que você precisa ir para o hospital resolver na hora. Então é uma dor que você resolve paliativamente. E esse paciente é um paciente que, primeiro, ele vai te escolher muito no impulso e normalmente no impulso ele vai escolher o mais barato. Segundo, se ele te escolher, ele vai te dar muito trabalho em questões de remarcação, em questões de resultado. Normalmente é um paciente... Normalmente, quando eu digo assim, tem muita gente que dá resultado no emagrecimento, tá, gente? Não estou generalizando aqui, mas é um paciente que, via de regra, no final das contas, é um paciente que para no meio do caminho, né? Então... muitos deles é prazeroso para nutricionista, mas alguns deles acabam desanimando a nutricionista por não estar seguindo o tratamento, entende? Então, o paciente, quando a gente fala do nicho de emagrecimento, é uma pessoa muito difícil de lidar e que é uma pessoa do nível de dor de cabeça que resolve com remédio. Então, normalmente é uma dor muito adiável, é uma dor onde você vai ser trocada muito facilmente por qualquer outro profissional. Você não se diferencia de uma forma muito mais fácil. E quando a gente fala de vários outros nichos, a gente tem aqui 47 nichos diferentes hoje dentro da nutrição, a gente tem nichos mais comparados à dor de braço quebrado, por exemplo, de quebrar a perna, qualquer tipo de osso, onde você precisa ir para a emergência resolver de forma instantânea, porque é insuportável.
E aí, para você, nutricionista, é muito mais viável trabalhar nesse tipo de público, nesse tipo de nicho, porque a pessoa precisa resolver aquilo de forma muito rápida, muito intensa. E para você é muito melhor trabalhar com esse tipo de paciente. Porque, primeiro, você gera mais autoridade, a pessoa tem mais necessidade de você, quando você trabalha com esse tipo de público, e depois o teu valor percebido pelo teu trabalho é muito maior do que no emagrecimento, que é mais uma Nutri que emagrece, posso escolher qualquer outra, é R$10 a menos naquela outra Nutri lá, eu vou escolher a outra mais barata, entendeu? Então, por vários fatores, o nicho de emagrecimento, no nosso ponto de vista, Partner Digital, não vale a pena pensando médio e longo prazo. Nós estamos com visão empreendedora aqui, nutricionista, você é empreendedora. Você tem que ter uma visão médio e longo prazo. Não vale a pena, se você está querendo começar algo agora bem feito, não vale a pena você começar pelo nicho de emagrecimento. Então já começa de uma forma bem feita. E sinceramente, nutricionista, 47 nichos hoje, todos, 100% deles, no fim das contas, até mesmo a seletividade alimentar focada em autismo ali da Carol, no fim das contas, o efeito colateral, a consequência é o emagrecimento. Concorda comigo? Todas as pessoas, no fim das contas, vão emagrecer. Por quê? Você mudando os hábitos alimentares, você mudando o seu estilo de vida, automaticamente você vai emagrecer. Só que você não atrai mais a pessoa falando, quer emagrecer? Vem aqui falar comigo. Quer perder 10 quilos em X dias? Eu posso te ajudar. Você só muda a forma de você captar essa pessoa. Você atrai ela por uma dor muito mais visceral, muito mais latente. Uma dor que ela está realmente querendo resolver, que no fim das contas ela vai emagrecer no fim do tratamento. Só que não necessariamente você traz aquela dor que, emagrecimento igual a outra Nutri ali da esquina, que eu vou escolher a outra Nutri da esquina, entendeu? Você se torna uma Nutri muito mais diferenciada. Por isso que tem Nutris hoje com a gente de 200 seguidores, numa cidade de 9 mil habitantes, que fatura R$15 mil, porque ela é uma Nutri que não se compara a qualquer outra Nutri do Brasil, entendeu? Essa é a diferença de você se posicionar num público-alvo específico, num nicho específico e que é a base para o teu resultado de longo prazo. Legal, Elaine, que bom que eu consegui esclarecer, porque, cara, isso é fundamental. É a base de sucesso para uma nutricionista que está pensando médio e longo prazo, crescer e alcançar aí seus 15, 20, 30, 40 mil reais de faturamento. Lucélia, é muito verdade, a Lucélia falou aqui. É isso aí, cara, porque é a verdade nua e crua, é o que a gente vive todos os dias, tá? Elaine, sou Miss 40+, você acha que posso aproveitar? Com certeza o público 40+ aí é um público que está caindo de bandeja para você, Elaine. Você só precisa posicionar dentro do público 40+, alguma coisa que dá para conectar ali junto, inclusive, tá? Alguma coisa entre saúde da mulher, 40+, e uma dor mais visceral dentro desse público, tá? E com certeza a gente pode te ajudar com isso. Aí você precisa entender mais dentro desse público o nicho que você pode aproveitar, mas com certeza isso joga a teu favor, né? Aproveite isso, mulher, inclusive. Aproveita. Quais os nichos que mais alavancam? O Lucas Felipe perguntou. Bom, Lucas, hoje a gente tem os 3 nichos de estética que a gente fala que são os nichos mais comuns, mais padrões, que não geram mais resultados, mas digamos que é onde você vai ter mais concorrência, tá? Que é o nicho de emagrecimento, sugiro que você não vá, nicho de hipertrofia, definição corporal, que já é um nicho um pouquinho melhor que emagrecimento, porque daí a gente já está falando de pessoas que vão para academia, a gente já está falando de pessoas que minimamente já fazem algum exercício físico e que está vendo que a alimentação minimamente já está atrapalhando ali o esforço físico da pessoa que não está gerando resultado. Então é um nicho que é um nicho interessante, mas é um nicho que também já poderia ser evitado. E o nicho esportivo, tá? Esses 3 nichos são os 3 nichos que eu diria que você pudesse evitar, você evitaria. Agora, outros nichos que, se você pudesse escolher e que a gente está tendo boas experiências bem interessantes são doenças crônicas, por exemplo, saúde renal,
Diabetes é um nicho que está indo super e bem. Por exemplo, diabetes tipo 1, que é mais ligado a doenças genéticas, né? Questões genéticas. Diabetes tipo 2 e pré-diabéticos, que, cara, tá ligado ao emagrecimento. Só que, basicamente, o emagrecimento vai ser a consequência do tratamento da diabetes. Concorda? Então, é uma doença crônica que está ligada ao hábito alimentar, que está ligado ao emagrecimento, mas você não fala diretamente ao emagrecimento. Você está falando da resistência à insulina, você está falando de hábitos alimentares e que funciona super bem. Hoje, não sei dizer exatamente, mas um grande percentual de pessoas hoje tem problemas de diabetes. Então, diabetes é um dos problemas aí que está atingindo uma grande parte da população e que está indo super bem aqui nos nichos que a gente trabalha. Nicho intestinal, que fala de microbiota, disbiose, super bem. Aí entra o nicho de saúde da mulher, né? Que inclusive a Juliane, ali que é nossa cliente que estava aqui na live, não sei se ela está aqui ainda, aqui com a gente. A Juliane está com a gente rodando tráfego há 30 dias, vendeu 2 acompanhamentos já trimestral, né? Então está muito no início ainda e já está fluindo com ela desde o início. Inclusive ontem ela já vendeu acompanhamento também. Ela está no nicho de endometriose. Então, dentro de saúde da mulher, a gente tem endometriose, que vai super bem. SOP, que é síndrome do ovário policístico, super bem. Respondendo aqui a Elaine, menopausa. Estou na menopausa. Climatério e menopausa. É um nicho super bom dentro de saúde da mulher e que é interessantíssimo se aprofundar, Elaine. Então, ó, Carol tá indo. Até mais, Carol. A gente já te chama no direct depois para bater um papo, tá? Com certeza a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essa parceria. Conta com a gente para isso. Então, Elaine, menopausa é um nicho fantástico para você se aprofundar, com certeza, tá? Vá por esse caminho, que é um nicho muito bom. Síndrome metabólica também está ligado ao emagrecimento, mas não diretamente. Tá? Valdinei agora, nosso nutricionista, começou com a gente recentemente agora também. Valdinei, se eu não me engano, é diabetes, tá? Luiz, o Valdinei diabetes? Sim. Valdinei diabetes. Bom dia, Valdinei. Valdinei começou recente mesmo. Ontem ele fez nossa segunda reunião de onboard para alinhar posicionamento do Instagram, alinhar conteúdos, e a gente já definiu o nicho dele de diabetes. Então, ainda nem tá rodando tráfego, né, Valdinei? A gente está ajustando o teu Instagram ainda, tá nos primeiros 15 dias ali, ajustando a parte do Instagram, conteúdos e tudo mais. Bom dia, Valdinei. Então, diabetes aí, o Valdinei tá entrando no nicho de diabetes. Então, eu falei de síndrome metabólica, compulsão alimentar, é um tipo de nicho interessante, então também ligado a emagrecimento, mas você não traz direto o emagrecimento, você trata de forma diferente o emagrecimento. Questão oncológica, né? Um nicho também super sensível, né? Mas, muito nobre a causa, né? Então, muito legal. Saúde mental, onde a gente tem ramificações entre depressão, ansiedade, TDAH, nichos super interessantes. Corredores, né? Então, quando a gente fala de nutrição esportiva, que não é legal, é aquele nicho de nutrição esportiva que é aquela nutricionista que só vai para academia e faz musculação. Isso não é considerado um nutricionista esportivo. Nutricionista que só vai para academia e faz musculação não é nutricionista esportivo. Para a teoria da nutrição esportiva, isso é considerado um nutricionista esportivo. Ok. Para o âmbito de marketing, definição de nicho e como o paciente te enxerga, a gente não considera. O que a gente considera um nutricionista esportivo que daí sim funciona bem? Um nutricionista que pratica uma atividade esportiva mesmo. Não que ele precisa ser um atleta, mas que ele foca numa atividade específica para gerar resultado. Por exemplo, Diego Nadalon, nutricionista nosso, que ele é corredor de rua, ele é maratonista e ele foca apenas em corredores de rua. Então, não é que ele faz uma nutrição esportiva focada em corredores de rua atleta, mas sim corredores de rua amadores. Por exemplo, eu corro rua, eu sou corredor de rua, já corri maratona e não sou nenhum profissional, mas eu quero melhorar o meu pace, quero ter um rendimento melhor e eu vou no nutricionista focado em corredor de rua porque eu sei que ele vai ter estratégia mais específica. Então, este tipo de nutricionista vai ser muito melhor focado num nicho esportivo, subnichado para corredores de rua e aí sim vai ser muito bom. Outro tipo de subnicho dentro de esportivo, lutadores de jiu-jitsu, por exemplo, judô. Então aí sim
muito bem específico, daí dá certo, tá? Intestino da mulher, qual a opinião? Muito bom, tá? Qualquer nicho dentro, qualquer subnicho dentro do intestinal, por exemplo, se você focar somente em microbiota, Elaine, vai ser muito bom. Se você focar somente em disbiose, muito bom. Somente gastrointestinal, somente problemas gastrointestinais, muito bom. Quanto mais específico, melhor vai ser para você. Você pode ser apenas uma nutricionista intestinal que vai ampliar todos os nichos abaixo, todos os subnichos abaixo, vai ser interessante. Mas se você for mais específico ainda, Elaine, vai ser melhor ainda, tá? Então, o melhor que você tem a fazer é você sentar e afunilar o máximo possível. Se a gente fizer uma parceria, Elaine, sugiro até a gente poder bater um papo, que a gente consegue esclarecer mais isso para você. A gente vai, cara, na vírgula dessa definição de nicho. Porque essa definição de nicho, ela é uma troca 50-50. Então a gente vai trazer dados de mercado, onde a gente vai te dar o caminho das pedras, vai te dizer, olha, esses nichos aqui vão te trazer melhores caminhos e melhores atalhos, mas a gente precisa também entender aonde você tem mais conforto, porque você vai criar conteúdos, você precisa estar confortável também em fazer esse tipo de trabalho. Então é um 50 ou 50, a gente traz dados de mercado e você também traz dados onde você se sente confortável, tá? Então se a gente puder bater um papo, eu acho que a gente vai conseguir esclarecer melhor sobre isso. Até se de repente a gente puder te chamar no direct depois, Elaine, acho que a gente consegue clarear mais a mente, de repente a gente marca aí um bate-papo aí de uma reuniãozinha aí de 40 minutinhos e a gente consegue clarear mais, tá? Tem conforto em ansiedade. Interessante a gente falar sobre saúde mental, com certeza. Aí, com certeza, né, a alimentação aí está totalmente aliada a soluções dentro da ansiedade, tá? Inclusive, se eu não me engano, o Rafael ou o Gabriel? Gabriel, né? O Gabriel trabalha com a gente, nutricionista, hoje, dentro de saúde mental, focado em ansiedade, né? E funciona super bem, tá? Então, é um grande nicho, né? Meu Deus, hoje quem não tem um mínimo de ansiedade aí e que não tem algum tipo de tratamento aí que possa ajudar dentro da alimentação. Então, cara, tem nichos, como eu falei, 47 possibilidades, tá? Agora, o que você tem que fazer é, saia do óbvio, saia do emagrecimento. Essa é a base para tudo. Saiu disso, você tem que ter escala de pessoas vendo você, né? E aí depois técnicas de venda para que você possa realmente vender mais. Elaine falou aqui, estudei em Coimbra, fui Nutri em Portugal. Legal, show de bola. Pô, que legal, Elaine. Você deve ter uma bagagem gigantesca mesmo. Só pelo que você já trouxe aqui de conteúdos aqui no chat e também pelos estudos que você está falando, e falou que estudou justamente sobre ansiedade. Então, de repente, você está com a faca e o queijo na mão, tá? É realmente a gente estudar profundamente, afunilar esse nicho, as dores, os desejos, as objeções, quais são as dores escondidas dessas pessoas, entender como essas pessoas se comportam, como elas pensam, para que quando você impactar ela, passar na frente de muitas pessoas todos os dias, essas pessoas entendam que você é a solução para o problema delas, e aí sim elas entram em contato com você, algumas delas vão fechar naquele momento, algumas vão fechar no mês seguinte, e aí essa escala vai crescendo proporcionalmente, tá? Amo o intestino e a ansiedade porque estão ligados. Todo mundo fala, né, que inclusive o intestino... Opa, pausou aqui, minha bateria está em 20%. Todo mundo fala que o intestino é o nosso segundo cérebro, alguns falam que é o nosso primeiro cérebro, né? Então, existe essa ditado aí. Mas, Elaine, eu acho que você já tem o caminho das pedras, né? Não sei qual era o caminho que você tinha inicialmente, não lembro se você tinha falado que talvez você estava pelo caminho do emagrecimento, mas se você estava, eu acho que a gente já conseguiu clarear bastante a sua mente aqui e eu acho que a gente já tem uma boa direção. Mas ainda tem muita coisa para lapidar aí para partir de um próximo alinhamento, tá? Importante não fique na solução de um remédio, na solução de dor de cabeça. Fique na solução de uma dor latente que a pessoa precisa resolver hoje, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso podcast Café com Nutri, tá? Então, foi uma live fantástica, mais de 1 hora aqui, 1h10, 1h20, eu acho, mais ou menos, falando sobre um tema profundo de como
escalar aí de 5 para 20 mil reais. Entreguei o ouro aí, de verdade. Tudo que eu poderia entregar, entreguei aqui para vocês. Poderem realmente fazer essa escala. Obrigado, Elaine, sensacional. Agradeço aí pelo feedback. De verdade, eu amo poder ajudar outros nutricionistas a escalar, a mudar de vida, como aumentar a captação, como aumentar o faturamento. A gente sabe que o nosso trabalho de marketing, ele faz isso. O principal potencial é mudar a vida de duas pessoas, mudar a vida de um nutricionista que quer aumentar a captação, quer aumentar o faturamento e através disso vai ter liberdade financeira, liberdade geográfica, vai viver os seus sonhos, não vai desistir da profissão, não vai desanimar, vai ficar feliz, vai ficar, enfim, vai realizar todos os seus sonhos e a gente vai mudar a vida de outra pessoa também, que é o paciente, né? Muitos pacientes nunca conheceriam aquele nutricionista se não fosse o nosso trabalho de marketing sendo feito. Então, o nosso trabalho aqui é realmente conectar duas pessoas, gerar prosperidade, gerar saúde, gerar bem-estar. E eu sinto que esse é o meu propósito, é o propósito da nossa empresa, Parnell Digital, mais de 7 anos no mercado, já desde 2019. Então, é o que a gente vem fazendo e é o que nos motiva aí a acordar todos os dias, ajudar aí, hoje, 206 nutris atendidas de todo o Brasil, tá bom? Então, quem se sentir à vontade aí, chama a gente no direct, comenta aqui embaixo, a gente pode entrar em contato, conversar um pouco mais e identificar aí qual vai ser a melhor forma de ajudar vocês, tá bom? Uma ótima quarta-feira, um ótimo restante de semana. Março ainda tem 2 terços ainda, então com certeza dá para fazer um março diferente ainda. O ano de 2026 ainda está no início, o carnaval já passou, o ano já começou, pessoal. Então, bora para cima, tá? Vamos botar aí a máquina funcionar, porque se você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo hoje, você não vai ter resultados diferentes. Você precisa fazer coisas diferentes. Nada melhor do que você ter uma empresa especializada em nutricionista para pegar na sua mão, ser sua parceira e fazer isso junto com você. Tá bom? Um abraço, pessoal. Um abraço, Elaine. Um abraço a todo mundo que está aí comigo até agora. E até mais. Valeu!